Bíblia, né? Bem claramente na Bíblia. André Luiz relata nesse livro que o nível de obsessão pode ser tão forte, que chega na possessão, onde é difícil distinguir quem é o ser encarnado, o espírito que está ali habitando aquele corpo, o dono daquele corpo, e o obsessor, de tanto que eles ficam se engalfiando um com o outro, que é uma coisa horrível. E a pessoa não tem controle mais sobre si, não pensa só por si, porque chegou ao limite da loucura. O que a gente chama de loucura, na verdade, se tratando de uma obsessão e do nível da possessão. Diz André Luiz, no mundo maior, excetuados os casos puramente orgânicos, o portador de transtorno mental é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Ou seja, ele nos diz que não existe nenhum louco, nenhum depressivo, nenhuma pessoa com qualquer tipo de transtorno mental cuja culpa não seja dela mesma. Ela chegou naquela situação de acordo com o que ela obrou. O que ela fez para chegar até ali é que ele trata nesse livro: indisciplina ou ignorância. Temos um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa desarmonia mental. E isso surpreende, não é? Porque nós queremos sempre colocar a culpa num fator externo, ou no espírito obsessor. A que ponto, que será que aquele endemoniado lá, que consta da Bíblia, né, que está lá sendo descrito por Marcos, pelo evangelista, o que será que ele fez para chegar naquele ponto? Boa coisa não foi, claro. Indisciplina ou ignorância? Ignorância das leis de Deus. Ignorância da sua própria responsabilidade perante a sua saúde física e saúde mental. A princípio, são meros descontentes. Assim que começa. Nós estamos descontentes com a vida. É assim que começa. Ou há desesperados, que passam desapercebidos, mesmo perante aqueles que os acompanham de mais perto. Às vezes, dentro da casa da gente, surta uma pessoa e a gente não sabe como que aconteceu. A gente convive ali e não conhece aquele outro ser que está do nosso lado, que está dissimulando, que está disfarçando todo o interior desarmônico, e quando você vê, já está, né, na via de fato de procurar ajuda de um profissional da área de medicina. Pouco a pouco, no entanto, transforma-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível. Só Jesus, né, para curar aquele homem lá. Portadores que são de problemas inexplicáveis e ingratos. Olha, ele diz que somos ingratos. Ingratos à vida, ingratos ao que recebemos, a quem nós temos do nosso lado, ao emprego que nós temos, ao dom da saúde. Somos ingratos. E quem de nós já não passou por um período turbulento desse, né? Tem uma reportagem lá da Globo e que coloca assim, classifica, né, dizendo que 20% dos adultos tendem a sofrer de algum transtorno mental em algum momento de sua vida. Alguma coisa ocasiona, né? Porque ninguém também vai ficar desequilibrado mentalmente ou espiritualmente sem que tenha alguma coisa acontecido. Muitas vezes é a morte de um parente, do marido, o abandono, o filho que vai para as drogas. Existem várias tragédias pessoais que nós desconhecemos. E aí, primeira instância é a depressão. O que é a depressão? Sentimento de tristeza intensa, profunda e persistente, desproporcional ao acontecimento. Ou seja, aquele acontecimento ele é supervalorizado. Ele cresce e passa a ser o foco da pessoa. Quem já não passou por um processo de depressão? Eu mesma já passei. Não foi muito tempo, não. Tive que me ausentar do trabalho, foram 4 meses para me tratar. Porque aí a gente tem que buscar ajuda. O que foi que aconteceu? A mediunidade
juntando com fatos da nossa vida, que parece que vem para derrubar a gente, né? E a gente tem que ficar de pé. Aí a gente tem que procurar tratamento, é claro, né? Porque hoje em dia é a doença do século, dizem, né, os peritos, né? A depressão. Depressão, inclusive, advinda do mau uso do Facebook, que já está sendo considerado um tipo grave de depressão. As pessoas que constroem um mundo, um disfarce para si mesmas e depositam confiança no que não existe. Aquelas amizades não existem. E de repente, quando a pessoa se encontra só, ou não consegue mais sair da frente do computador, ela entra em depressão e fica doente, não se alimenta direito, não dorme bem, porque a todo momento, até no trabalho, está lá no Facebook. Não para colocar coisas interessantes, mas para colocar coisas inúteis, encharcando o seu corpo mental de informações inúteis, zombeteiras, a título de ser engraçado, né? Termina colocando coisas que não são degradantes para o ser humano. Ou então, através do Facebook, começa com relacionamentos fora do casamento. Namoro mesmo, quanta gente separa. Existe até um site norte-americano para pessoas que foram traídas pelo Facebook. E como ele é visitado? Tem milhões de acessos no mundo inteiro, né? Existe um documentário que, se os pais quiserem assistir, seria muito bom para alertar seus filhos sobre o mau uso do Facebook. Quando você compartilha informações pessoais, que se chama, em inglês é Facebook Follies, mas é um documentário, coloca assim, documentário da GNT, Facebook, já aparece lá em português. É um documentário de 1 hora. E como que é interessante, eles relatam mais de 15 casos de pessoas que se deram muito mal, outros até que se deram bem. Porque tem gente que casa, né, e tudo, e se encontra com a outra metade, cara metade, né? Mas a maioria se dando muito mal por conta do mau uso. Um exemplo, uma menina lá na Alemanha, era um aniversário de 16 anos, e ela postou publicamente, ela esqueceu de colocar, né, a privacidade para a informação ir para quem ela quisesse. Ficou público na Alemanha, que era o aniversário dela, ela postou um convite para todos. Cerca de 3.000 pessoas apareceram para o aniversário. Aí tem que chamar a polícia, a menina tem que ser escondida. E vamos, isso foi até engraçado, mas tem outros casos que não são tão engraçados assim. Então estamos vivendo uma época que a humanidade nunca viveu. Nós não sabemos nem como lidar com isso. Nem os médicos, os psiquiatras, os psicólogos sabem o que fazer com a juventude que já está tão impregnada das mídias sociais e ficam postando coisas na hora errada, é na aula, está assistindo aula, está lá trocando mensagem. Virou uma mania, virou um vício. E como todo vício, pode levar à loucura. Nós temos que ter cuidado, né? Então aqui tem depressão, distúrbio de ansiedade generalizado, distúrbio do pânico, transtorno bipolar, o que é, né? Aqueles episódios que a pessoa está eufórica, super alegre, e o outro que ela está bem depressiva. Né? E isso é uma constante. Tem aumentado muito os casos de transtornos bipolares, porque as pessoas não se encontram na vida o espaço para o seu verdadeiro eu. Está tudo mascarado. Ninguém quer saber do verdadeiro ser, do ser eterno, do ser espiritual que nós somos. E aí as coisas mais importantes da vida ficam relegadas a segundo plano. Por quê? Tudo é pelo material. É tudo pelo sensual, é tudo pelo engraçado, e a vida de repente virou uma piada. Complicado, né? Estamos assim, ó, até chegar ao caso de esquizofrenia, né? Quando a pessoa tem alucinações, aí já está esquizofrênico e obsidiado. Daí, passo para a loucura. O instrutor Calderaro, ainda no domínio da mediunidade, de André Luiz, diz assim: quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza
tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. E atitudes mentais, mudar o padrão das nossas atitudes é muito difícil. Porque o cérebro, ele funciona com conexões dos nossos neurônios, né? Conexões neurais. E formam redes. Redes essas que ao longo do caminho da nossa existência vão se cristalizando. Difícil é desmontar aquela rede de emoções e de atitudes mentais para formar uma outra. O que precisa acontecer para você mudar o seu padrão comportamental? Precisa acontecer um evento muito sério na sua vida que faça refletir, ou então que você passe a estudar. Por exemplo, a doutrina espírita, que explica todas essas coisas, ou que faça uma evangelioterapia. Ou que venha no centro espírita, de repente, né? Comigo aconteceu assim, ouvindo uma palestra para me sacudir, para eu poder mudar o meu padrão comportamental. Na juventude foi assim. Então, nós temos que ter cuidado, porque as nossas atitudes mentais, elas, com esse comportamento da sociedade, tendem a piorar. Se você não se socorrer, substituindo atitudes mentais negativas por atitudes mentais positivas. Se socorrer com atitudes que levem você a se dedicar ao outro, a lembrar que o outro é tão importante como você, porque Jesus nos afirmou: amai o próximo como a si mesmo. E nós temos oportunidade todos os dias e não fazemos isso. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, lá o Espírito João, que foi dada essa mensagem em 1861, ele diz assim: e todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente de sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. E o que os escritores de hoje fazem? Concitam a juventude ao quê? A apologia das drogas e da sexualidade. Mais nada que a gente encontra. Muito difícil você encontrar uma obra com um teor positivo, nobre, que venha levar o homem, ao invés de rebaixá-lo, como um animal. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Que a vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Existe um curso de pós-graduação chamado Arte e Terapia, que a minha irmã está fazendo, inclusive. Muito louvável, né? Por quê? É dedicar a sua arte à terapia de quem precisa. Não necessariamente que venha cobrar. Doar um pouco do seu trabalho, da sua inteligência, para socorrer os infelizes. É a isso que Jesus nos concita. Todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois, em seu lugar, ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo, lá em cima, o que semeardes em benefício aqui embaixo. Mas aqui embaixo as pessoas não querem saber do lá em cima, né? Não tem tempo. Lá em cima dá trabalho. Eu tenho que me policiar, eu tenho que ser bom, eu tenho que doar alguma coisa. E a gente não vê isso acontecendo mais. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. Aí vem os crimes, né? As drogas geralmente levam a crimes. Ou a suicídio, que também é um crime contra a própria vida, pior ainda. No plano espiritual, o suicida, ele fica sofrendo indefinidamente o seu ato, sentindo as dores,
percebendo as consequências do seu ato translocado, porque ele se matou, mas foi